E diga: Deus quer fazer tudo nesta noite. Diga forte para Ele, mais abundantemente, além daquilo que você está pedindo, que você está pensando. Diga assim para Ele: Deus, nesta noite, quer te levar mais além. A Bíblia diz que o segredo de conquistarmos além daquilo que pedimos, que queremos, está no versículo 19. Conhecer o amor de Cristo. Quando o crente descobre a essência, o valor, a importância do amor de Cristo, ele passa a ter uma vida abençoada, uma vida de sucesso. Quando ele passa a entender o amor de Cristo, quando ele começa a descobrir e se arraiga do amor de Cristo, quando descobrimos o amor de Cristo, quando descobrimos o valor, a importância que é o amor de Cristo, e que o crente se apoia neste conhecimento do amor de Cristo, e que o crente confia no amor de Cristo, logo, aleluia, ele passa a ter mais firmeza, mais segurança diante das aflições, diante das dificuldades, mesmo porque o amor de Cristo está além da altura. E aí Paulo diz que uma vez conhecendo este amor, descobrindo este amor, aleluia, passamos a conquistar coisas que estão além da nossa possibilidade. Fala coisa aqui, coisas grandes, coisas firmes, coisas que não sabemos, coisas grandes e firmes que não sabemos, que não conhecemos, mas ele diz: clama, e eu te farei conhecer, e eu te revelarei, e eu te levarei a conhecer profundezas que a mente humana jamais consegue chegar na sua limitação. Chore que me for mandada sobre a barraça. O tema é: Deus quer nos levar mais além. Irmão, às vezes paramos no tempo, às vezes paramos na nossa tradição, às vezes estacionamos e achamos que já estamos bons demais, e já achamos que sabemos tudo demais, e já tem aqueles que pensam que tempo de crente é passaporte ou certeza de que já tem conseguido todas as promessas de Deus. E tem uns que exibem a carteirinha amarela, amarelada do tempo, e diz: ó, está aqui, ó. Eu sou o crente mais velho aqui da igreja. Eu comecei na igrejinha. Amém. Honroso, maravilhoso. Nunca fui chamado na secretaria. Quando eu cheguei aqui, nem existia esses menininhos aí. Amém. Louvo a Deus por você ser o primeiro. Mas isso, aleluia, não diz que tu estás completo, não diz que tu não precisas mais, não significa que tu está abastecendo. Deus quer fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha para mim. Paulo um dia falou aos Coríntios dizendo: o meu medo não é que eu erro como vocês. O meu medo não é que vocês caem no pecado da prostituição. O meu medo não é que vocês sejam surpreendidos pelo assaltante. O meu medo não é que vocês sejam de alguma forma cometidos por alguma enfermidade. O meu medo é que vocês sejam enganados como foi Adão e Eva pela serpente, e se afastem da simplicidade do Evangelho. O meu medo é que vocês se tornem crentes superficiais, sem sensibilidade. Olha para cá. Eu não sei se você percebeu que quem recebe vitória na igreja é aquele que se chama o crentão, o santão, o melhorzão, o bonzão e o bonitão, e o
perfeitão. O que menos recebe de glória na igreja são esses, porque eles acham, pastor, que já conseguiram o patamar da exaltação e eu estou com pé. Você está longe. Hoje Deus quer te levar mais além. Hoje Deus quer te levar a conhecer coisas que você não sabe ainda. Sabe quando fica aquela tribuna cheia de pastores, né? Não é o caso. E que eles não param para adorar a Deus, olha que na hora do culto. Ele não fica preocupado, ele fica preocupado se o pregador grita muito ou se o pregador grita pouco. Eles ficam preocupados se o pregador vai pregar estagnado, parado, com as mãos duras, parecendo uma estátua, ou se ele anda com tudo. Não é vocês. Isso acaba sendo um impedimento à presença de Deus. Isso acaba um atrapalhamento no grupo. Isso impede o mover de Deus na igreja. Sabe por quê, amados? Aleluia! Porque quando se prega a palavra de Deus, todos os corações têm que se abrir, independente da sua posição, do seu cargo. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, Deus quer te levar mais além hoje. Em primeiro lugar, Deus quer te levar além da sua visão. Sua visão está muito pequena, meu querido. Essa visão de pardal que você tem aí, hoje Deus quer mudar, quer colocar a visão de águia em você hoje. Visão de pardal é aquele que sai por baixo, é aquele que eu não sei ninguém. Sabe aqueles que ficam dentro da igreja dizendo o tempo todo, se fazendo de vítima? Ninguém me vê, o pastor olha para mim. É porque eu moro longe, é porque eu sou pobre, é porque eu não tenho carro, é porque eu tenho uma bicicleta velha. Sai de baixo, irmão. Deus hoje quer me dar uma visão para cima, uma visão do alto. Deus hoje quer te levar uma visão de Deus. Você acha que já viu muito? Você não viu nada ainda. Eu já vi muitas coisas acontecerem. Eu já vi muita coisa de Deus. Isso aí não me emociona mais. Eu já vi tudo isso, meu irmão. Você está com as escamas de Paulo, mas hoje Deus vai pegar, aleluia. Hoje Deus vai pegar, conforme o Espírito Santo pegou Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que quando Ananias orava, colocou a mão na cabeça dele, como que escamas caíram nos seus olhos, caspas caíram nos seus olhos, mas saindo nesta noite, as escamas dos olhos, porque Deus quer te mostrar o grande projeto que Ele tem com a tua vida, a grande visão da obra. Lembra do moço de Eliseu, no capítulo número 6, versículo 17 a 18, do livro do Reis? O moço levanta cedo, com os olhos cheios de escamas, e levanta os olhos e vê os inimigos cercando Samaria. Tem gente que só vê coisa ruim. Tem um obreiro que só vê coisa ruim, só vê sucesso. Tem crente que eu nunca vi coisa ruim desse tempo, a visão dele é de coisa ruim. O moço levanta agoniado e fica Paulo, chega lá no profeta e diz: profeta, nós estamos relaxados. Olha o excesso de inimigo aí em volta de Jerusalém, presta atenção. O profeta agora diz: Deus, dê a tua visão para o moço. Aleluia. Faça o moço ver pelos teus olhos, faça o moço ver pela tua visão agora. Abra os olhos do moço para que ele veja. Enquanto ele abriu e olhou na visão de Deus, diga na visão de Deus, diga na visão de Deus. Só quem consegue ver carros e cavalos de fogo é quem tem a visão de Deus. Você viu aqueles profetas que só vê coisa ruim na sua vida? Você está pagando um preço danado, jejuando igual um crente abençoado gosta de jejuar,
esperando uma coisa boa de Deus, aí aparece. Deus pode dizer para você: eu estou vendo um negócio feio em você. Um dia eu peguei uma profeta que entrou lá em casa para abençoar a minha casa e disse assim: estou enxergando, estou olhando igual um doido, porque eu dependo de Deus. E enquanto ela vai e ora por todo lugar, e vai lá no quarto, abre uma lata da roupa e diz: Jesus, o que é isso? Meu Deus, não é possível. E foi fazendo aquele suspense. Eu disse: meu Deus, o que é isso então também? Ela diz: pastor, por favor, abre uma letra. Eu vi uma letra. Tem aqui lençóis, travesseiros. Não. Aí dentro mora um casal da demônio. Eu estou vendo, então você vai pegar ele pela mão e vai trazer aqui. Pega ele. Não, senhora, aí para ver o que é que Deus está querendo. Gente, tem crente que só tem visão de coisa ruim. Só vê o irmão quebrando a perna, ou te jogando a cadeira de roda. Se tu não converter o teu marido, eu vou tirar. E se tu não fizer isso, eu vou levar você. Deus está vendo lá os teus negócios falsos. Estou vendo no carro tomando. Estou vendo na circunvalação. Ai, agora vou para o céu. Deus quer me levar a ver coisas boas. Deus quer levar você a ver coisas maravilhosas, a ver anjos, a ver poder e ação, graça. Abre os teus olhos e começa a percorrer a terra. Chama a marca da nossa lenda da nossa. Chui comando na gasolina da nossa lenda de comandar. Chui que eu não sabia quem tomava a história. Eu descobri que crente que não tem visão é falta do Espírito Santo da vida. Essa visãozinha medíocre é falta de ação do Espírito Santo da vida. Joel 2:28. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. As vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão sonho, e os mancebos terão o quê? Visões.